Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos entrando no ar, através do Facebook, da nossa live dominical intitulada Jesus Cristo, a Verdade que Liberta, baseada no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com uma boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão em Cristo, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Por gentileza, irmãos, envie-nos mensagens, diga-nos o seu nome, a cidade onde você mora, qual o estado, faça seus pedidos de oração. A missionária Lídia está ali, anotando todos os nomes, os pedidos, e ao final da nossa live nós estaremos enviando um alô especial a todos os nossos diletos irmãos e amigos que estiverem conectados conosco. Dito isto, passemos então à poderosa mensagem da Palavra de Deus. Se o Espírito Santo permitir-nos, estaremos falando sobre o versículo exarado no livro de Hebreus capítulo 27, ou melhor, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que nos diz assim a palavra do Senhor: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Amém. O que significa a morte? Etimologicamente, analisando a morte, ela significa separação do corpo, da alma e do espírito. Como surgiu a morte? Quando nós lemos a bendita e augusta palavra do Senhor, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós encontramos que Deus, após ter formado o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, deu-lhe uma ordem expressa: você poderá comer livremente de todas as frutas que estão aqui no jardim, mas a que está no meio do jardim, dela não comereis, porque o dia que tu comeres, certamente morrerás. Nós não sabemos quantos anos viveu Adão no seu estado de inocência. Não sabemos se foram centenas, milhares ou milhões de anos. Nós não temos esta resposta. Esta é uma verdadeira incógnita. E quando nós não temos a resposta, quando a Bíblia não tem a resposta para a pergunta, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E nos diz lá o versículo que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Portanto, Deus não nos revelou quantos anos durou o estado de inocência de Adão. Mas, infelizmente, a companheira de Adão,
a mulher Eva, comeu do fruto e deu para o seu marido, ambos desobedeceram a Deus. E por causa da sua desobediência, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte assim passou a todos os homens. A Bíblia registra-nos que a primeira morte, infelizmente, foi a morte de um jovem, o segundo filho de Adão, Abel, que foi brutalmente assassinado pelo seu irmão Caim. E a Bíblia nos diz que o sangue de Caim clamou diante de Deus. Deus deu oportunidade para que Caim se arrependesse. Falou-lhe: o sangue de Abel, seu irmão, clama, mas ele não se arrependeu. Preferiu sair da presença de Deus. E assim, o pecado passou a todos os homens. Todos que nascem, infelizmente, nascem sob a égida do pecado. O pecado está presente na vida corpórea do homem, e pelo pecado, a morte. A Bíblia nos diz que a morte passou a todos os homens, todos pecaram, e destituídos ficaram da glória de Deus. Infelizmente, é terrível, é difícil falar da morte, mas é necessário que nós falemos da morte, mas também falemos que há uma oportunidade, assim como Deus deu oportunidade para que Caim se arrependesse do seu pecado, ele dá também a oportunidade a todos os homens. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: e como a todos os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Quando nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo, primeira aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 56, nós vemos ali como um cântico de vitória, quando o apóstolo aos gentios diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E o versículo 55, 56, Paulo nos diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o versículo 57 do capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos dar vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte ali na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus venceu a morte. O homem, em si mesmo, ele não tem condições de vencer a morte. Nós sabemos que a medicina, ela tem se multiplicado de uma maneira extraordinária. Os homens têm descoberto medicamentos e fórmulas extraordinárias. A medicina está muito avançada,
E a Bíblia, ela nos diz, no livro do profeta Daniel, que a ciência se multiplicará. Nós encontramos que muitas coisas na medicina hoje, né? Até através da própria internet, é feito operações. A medicina tem conquistado avanços extraordinários. Vai nos lembrar do transplante cardíaco. O primeiro transplante cardíaco no mundo foi realizado pelo médico sul-africano Dr. Christian Barnard. Realizou a primeira cirurgia do coração, transplante cardíaco. E no Brasil também foi realizado. O Dr. Euríquedes de Jesus Zerbini, que nasceu aqui na cidade bem próxima a Lorena, cidade de Guaratinguetá, foi o primeiro na América Latina a realizar o transplante cardíaco. Portanto, a medicina, ela tem aprimorado-se dia após dia. Os medicamentos, enfim, os homens têm conseguido, através da medicina, coisas extraordinárias. Mas, volto a reprisar, ninguém consegue vencer a morte. E por, vamos dizer assim, ironia do destino, né? O Dr. Zerbini faleceu vítima de ataque cardíaco, problema do coração. O homem que realizou o primeiro transplante, infelizmente, faleceu vítima do seu próprio coração. A morte é certa para todos os homens. Nós encontramos nas estatísticas mundiais que eu quero aqui transmitir-lhes, a cada 2 segundos, preste atenção, a cada 2 segundos, duas pessoas morrem no mundo a cada segundo. 120 pessoas morrem por minuto no mundo. 7.200 pessoas morrem por hora. 172.800 pessoas morrem por dia, multiplicado por 365 dias, que é o ano. Nós temos a cifra de 63.072.000 pessoas que morrem. A morte é certa. Ela não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe posição social, não escolhe nada, absolutamente nada é colocado, mas a morte vem, ela leva todos. E nós tivemos agora há poucos minutos notícia que uma das nossas irmãs em Cristo, que congregava na nossa igreja ali no bairro da Cruz, 28 anos, a irmã Laura, mais conhecida ali pelos irmãos de Laurinha, faleceu, 28 anos. Aí está a prova que a morte não escolhe, mas louvado seja o nome do Senhor, que a irmã Laura aceitou Jesus como seu Salvador, foi batizado em águas, cumpriu a palavra de Deus que o Senhor Jesus dissera, né, aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hebreus 9:27, ela derruba, ela acaba com o tema
reencarnação. A doutrina da reencarnação é uma doutrina satânica, diabólica. Não existe reencarnação. Imaginemos, somente para citar, o caso do Adolf Hitler, que assassinou mais de 60 milhões de judeus. E quantos milhões que perderam as suas vidas na Segunda Guerra Mundial, que foi travada no mundo em 1939, 1945. Quantas vezes, se houvesse a reencarnação, Hitler deveria reencarnar-se, mas não existe a reencarnação. Após a morte, segue-se o juízo. Não é o juízo aqui desta terra. Não são os homens aqui para que possam julgar em primeira instância, segunda instância, terceira instância e até a instância final. Não é o homem que julga, mas o julgamento de Deus. A morte é uma coisa certa, é terrível. Quem já não sofreu com a morte de um filho, de uma filha, a morte de um parente, a morte do pai e da mãe. A morte é terrível. E quantas vezes nós vemos nas cerimônias fúnebres pessoas chorando. E é mistério que isso aconteça, porque nós somos humanos. E o choro coloca para fora aquilo que tem na alma, o sentimento da alma. Porque, conforme eu disse, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é este invólucro que nós carregamos. Foi retirado da terra. Deus disse para Adão: tu és pó, e ao pó te tornarás. A alma são sentimentos em relação ao nosso corpo. Sentimentos diversos, todos os tipos de sentimentos estão presentes na nossa alma. Até quando nós pensamos na morte do pai e da mãe, às vezes eu fico pensando na morte do meu pai, que foi um homem tão bom para mim, que abaixo do Senhor Jesus Cristo, se há 37 anos passados, eu tive o grato privilégio de formar em direito, foi a ajuda do meu pai, foi meu pai que me ajudou em tudo, que pagou as mensalidades na faculdade para mim, comprava os livros, pagava as passagens de ônibus, enfim, todos os gastos o meu pai fez por mim. Eu não esqueço, quando lembro da morte do meu pai, eu nasci com aquela dor, era dor de alma. Meu pai faleceu no dia 6 de junho do ano de 1996, portanto, completar-se-ão agora, 6 de junho próximo, vindouro, 28 anos, né, que meu pai faleceu. Também a minha mãe, que agora dia 15, próximo passado, completaram-se 8 anos que ela faleceu. E eu creio também que os irmãos sentem, quando eu falo também da morte do meu sogro, pastor Luiz Faria, eu fico tão emocionado que as palavras não saem da minha boca. Isso que eu estou falando aqui, eu creio que os irmãos também já passaram, não é verdade? E a morte é uma coisa terrível, é uma separação terrível. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fizemos foi chorar. E quando nós passamos para a eternidade, quando morremos, são os outros que choram por nós. Aos homens está ordenado morrerem só uma vez. Sejam negros, brancos, amarelos, vermelhos, ricos, pobres, doutos, indoutos. A morte não leva em
essas condições sociais, não. Eu me lembro quando era pastor, no ano de 1970, na cidade de Itaú, faleceu um irmão de uma cidade lá que pertencia ao nosso campo de trabalho. Itatiaia-Sul é uma cidade que fica à beira da rodovia Fernão Dias, ali no centro-oeste de Minas. Eu estava com o irmão diácono, só estava eu e o diácono. Precisamos pedir a outras pessoas para que nos ajudassem a levar o corpo do nosso irmão ali para ser sepultado. E eu me lembro que eu me dirigi ali, tinha um armazenzinho, tinha umas pessoas que estavam à porta, e eu ali pedi aquelas pessoas para que me ajudassem. E eu me lembro de uma pessoa que disse para mim: pastor, o senhor nos perdoa, estou tomando aqui uma cervejinha e tal. Falei: não, eu vim aqui, não é para censurá-los, mas pedir ajuda para vocês. E há pouco tempo, meu cliente que é caminhoneiro, que viaja por muitas partes do Brasil, ele me contou que foi abastecer o seu veículo em Itatiaia-Sul. E a pessoa que o atendeu contou-lhe a história e disse: olha, o pastor se chama José Maria Duarte. Aí o meu cliente: nossa, por quê? Ele mora na cidade de Lorena, ele é meu advogado, ele já cuidou de 2 processos meus. Aí aquela pessoa, fala para ele que aquela pessoa que ele pediu que ajudasse o irmão que havia falecido, e ele falou de Jesus e orou por nós. Eu me converti e agora sou o pastor da igreja. É por isso, meus irmãos, que nós devemos falar de Jesus, mostrar o verdadeiro caminho, mostrar que todos estão condenados, e somente quem pode absolver-nos desta condenação não são os advogados aqui da terra, não são os nossos bens, nada aqui desta terra pode livrar-nos de perecermos para sempre, mas existe um que pode perdoar-nos, pode rasgar a sentença condenatória. Quem é este? É o Senhor Jesus Cristo. Como os apóstolos ali no Sinédrio, quando estavam sendo ali inquiridos, porque eles pregavam Jesus, vocês disseram ali, os príncipes dos judeus, os sacerdotes, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina de Jesus. Eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque embaixo na terra não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é no nome de Maria, não é no nome de Pedro, não é de quaisquer outros nomes, não. Pedro não salva, João não salva, mas Jesus salva. Você que está ouvindo esta mensagem, você que está vendo, olha, quem sabe hoje é o último dia da tua existência aqui na face da terra. Quem sabe você está passando os últimos instantes. Eu quero dizer-lhes que há uma solução para você. A solução não é uma religião. Eu não estou pregando-lhes uma religião. Não estou aqui dizendo sobre dogmas religiosos, mas estou anunciando Jesus Cristo.
o único Salvador. Jesus não é um Salvador, mas o único Salvador. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode perdoar os pecados. E ali, crucificado, com dois ladrões, um à direita, outro à esquerda, um zombava de Jesus, um dizia-lhe: se és tu mesmo o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti primeiro, depois salve-nos. Mas o outro disse: nós na realidade estamos aqui porque os nossos delitos, tudo aquilo de ruim que fizemos, nos condenaram à morte, mas esse nenhum mal fez. E olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eram os últimos instantes da vida daquele homem. Quantas coisas Jesus poderia lançar-lhe em rosto, poderia dizer-lhe, lembrar de você, lembrar de tudo aquilo que não presta. Você veio a este mundo para fazer só aquilo que não deveria fazê-lo. Não, Jesus não lançou em rosto aquele homem, o bom ladrão, como diz algumas pessoas, né? Falam que o nome dele era Dimas, bom ladrão. Não existe o bom ladrão. Não existe. Mas Jesus não lançou-lhe rosto, mas ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação não é para aqui 150 anos. A salvação não é para amanhã. Não, a salvação é para hoje. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Eu concluo aqui nesta tarde esta rápida mensagem, dizendo-lhes: aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele disse, e está escrito no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode dar-nos a vitória sobre a morte. Você escolhe hoje. Deus deu-lhe o livre arbítrio. Você tem escolha livre: salvação ou perdição, Deus ou diabo, o céu ou inferno. A escolha é tua. Você tem a liberdade de escolher, mas escolha Jesus. Aceite-o como teu único e suficiente Salvador, porque amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo te quer salvar. Amém. Glória a Deus. Eu falei aqui sobre o passamento da nossa irmã Laura, lá da congregação do bairro da Cruz, e eu quero aproveitar aqui e enviar as nossas condolências a todos os familiares da jovem. É triste, né? Um momento triste, mas a irmã Laura tem o seu nome escrito no livro da vida. A coisa mais certa é que nós vamos morrer, e a coisa mais incerta é o dia que vamos morrer. Por isso, o Senhor Jesus oferece vida hoje. Hoje é vida.
porque depois é a morte, e depois da morte segue-se o juízo. Amém. Queremos aqui enviar um alô especial ao nosso irmão diácono Danilo Pinheiro. Deus abençoe, irmão Danilo. Que Jesus te abençoe cada dia mais. E também nosso irmão presbítero Adriano Alves. Ô irmão Adriano, Deus abençoe grandemente o irmão e restabeleça totalmente a saúde da sua esposa, viu? Nós estamos orando pela irmã Rejane, ela já está bem melhor, e que o Senhor restabeleça a sua saúde. Eu quero enviar um parabéns muito especial para minha querida neta primogênita, Maria Fernanda, e o Otávio, que no dia de ontem convularam núpcias. Convularam núpcias é um termo jurídico, né? Casaram-se. Então, Maria Fernanda e Otávio, recebam os parabéns aqui do avô Zé, da avó Lídia. Deus os abençoe, lhes dê tudo o de melhor nesta vida. Muito bem. Quero enviar também um alô especial aos meus filhos, ao doutor André e a Lidiane ali em São José dos Campos, a doutora Késia ali em Itatiaia, e um beijinho especial para os nossos netinhos, o B e a Gigi. Ô B, você, cada dia que passa, está mais lindo, mais inteligente. Você é uma benção. O vô Bazoco e a avó Baixinha, nós te amamos muito, viu? Receba o nosso beijinho especial e também para a Gigi, essa menina maravilhosa, inteligente, linda. Que Deus abençoe de uma maneira toda especial. Nós vamos orar neste instante, pedindo as bênçãos do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos enviado aqui mensagens. Deus abençoe a todos vocês, viu, meus irmãos, que sempre estão enviando mensagem aqui para nós. E agora nós vamos orar pelos enfermos. Eu falei que a medicina está muito adiantada, está mesmo, né? Mas falar aqui de todo o procedimento médico, ficaríamos muitos minutos aqui falando, né? Principalmente o meu caso, o caso da minha esposa, que nós já ultrapassamos os 70 anos, né? Nós somos de uma geração passada, mas eu quero dizer-lhes que existem muitas enfermidades incuráveis, mas o doutor Jesus não tem enfermidade incurável para ele. Você que está doente, desenganado pelos médicos, você que tem tomado muitos medicamentos e infelizmente eles não têm surtido efeito, receba agora a oração da fé, a oração poderosa em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste na tarde deste terceiro domingo do ano 2024, do mês de maio. Te agradecemos pelo privilégio de falarmos que o Senhor é o que salva, o Senhor é o que cura os enfermos, o Senhor é que batiza com o Espírito Santo, e o Senhor breve voltará para arrebatar-nos desta terra tremenda, desta terra de lágrimas, de dores. Oh, meu Deus, eu oro agora a favor dos familiares da nossa irmã Laurinha, que o Senhor a recolheu. Oh, Senhor, visita os corações entristecidos dos seus familiares agora, ungindo-os com o bálsamo de Gileade,
Meu Deus, meu Pai, nós oramos a favor dessas pessoas enfermas que estão em suas casas, que estão hospitalizadas, outras nas UTIs, outros desenganados pela medicina. Oh, mas em nome de Jesus, pela autoridade da Tua palavra, nós declaramos, Senhor, a cura do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Você que está sentindo dores, você que está desesperado, receba agora a bênção do Senhor, o toque das poderosas mãos do Senhor. E como ministro do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a bênção da cura na tua vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas e quaisquer enfermidades. Saia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, jovem, criança, receba agora o toque do Senhor e a cura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui encerrando a nossa live. Eu quero agradecer a minha querida esposa, que chegou de viagem cansada, mas com muito prazer veio aqui para ajudar-me. Deus te abençoe grandemente a você e todos os seus familiares, suas irmãs, a Ruth, né? Que está ali, a Ruth, a Raquel, a Noemi, o pastor Levi, Davi, enfim, todos os seus familiares, a todos os irmãos aí em Itajubá. Receba o nosso abraço. Deus abençoe a todos, permitido o Senhor. Voltaremos domingo próximo a transmitir-lhes Jesus Cristo, a verdade que liberta. A paz do Senhor a todos e até domingo, se o Senhor permitir-nos. Amém.